Agora, como é que fica pro Danilo? Para mim tá Desculpa. tudo bem. Tá tudo bem. Como é que fica pro Palmeiras essa questão do título do Campeonato Paulista, Danilo? Pode ter um tetra, mas pode não ter também. E tá tudo bem, né? Tem essa sensação. Veja, eu no ano passado não falo que o Palmeiras fez um ano incrível por ser campeão paulista. Então, esse ano eu não diria que o título paulista tornaria a temporada do Palmeiras algo incrível. Lógico, o tetra é algo histórico, tem que ser comemorado. Não precisa fechar paulista, mas tem que comemorar. Pode tomar um pouquinho a mais com seus amigos, fazer um churrasquinho. Tetra é algo que seria legal para ser lembrado, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou muito na linha do Juca. Eu acho que o palmeirense, claro que vai ficar de cabeça inchada 2, 3 dias, tendo que ouvir os amiguinhos, caso o Palmeiras seja derrotado. Mas o palmeirense está de olho em, de novo, ser campeão brasileiro, como foi em 23, de repente chegar em outra final de Libertadores. O Mundial eu não conto, porque o Mundial seria um milagre do milagre para qualquer time sul-americano. Mas Copa do Brasil, o palmeirense está de olho nessas competições. O que para mim é muito diferente do Corinthians, né? Eu sei que o corintiano vai me xingar, vai falar, você tá louco, a gente tem um baita time titular. Mas se você for olhar o calendário todo que temos, eu consigo ver o Corinthians lutando ali para a 7ª, 8ª colocação no Brasileirão, lutando para chegar numa semifinal de Sul-Americana, e aí quem sabe vai na força da camisa e tal. Copa do Brasil, o Corinthians tem feito boas campanhas nos últimos anos, mas também sempre como aquele Corinthians e Flamengo, todo mundo aposta no Flamengo. Corinthians e São Paulo, estava todo mundo apostando no São Paulo. Sempre como azarão, né? Lá no caso do Palmeiras, não. O Palmeiras, ele tem candidatos a título tanto no Brasileirão, quanto na Libertadores, quanto na Copa do Brasil, independentemente do que acontecer no Paulista. Vai ser muito legal ganhar, é muito legal ser tetra, o primeiro tetra da história do futebol profissional aqui em São Paulo, mas tem um impacto menor nessa questão do resto da temporada para mim, Domi. Ô Bira, você concorda com o Danilo nessa questão de Corinthians não disputar muita coisa nessa temporada? Cara, Domi, eu concordo, principalmente se fizer a manutenção aí, não fizer a manutenção da comissão técnica, né? Eu acho que o Ramon ele tem ideias limitadas e acho que o Corinthians tem um bom 11, mas também acho que tem carências nesses 11, né? Inclusive na zaga, é algo que eu venho pautando sempre quando eu posso falar de Corinthians, porque acho a zaga do Corinthians um desastre, assim. Inclusive já tive a oportunidade de perguntar para o Augusto Melo se não vinham contratações na janela, e ele fez questão de dizer que só viriam contratações se o Ramon pedisse, e aparentemente a única que ele pediu foi o Angeleri, né? Que chegou e chegou bem. Então, assim, acho que o Corinthians de fato não vai para disputa de títulos para o resto do ano. Por isso, até eu acho que existe um peso mesmo que a torcida vem colocando nesse título. Diferente do Palmeiras, que eu acho que cada vez mais também a torcida vem, como é que eu posso dizer, mas escanteando o estadual, né? Porque o Palmeiras tem ambições maiores ao longo das temporadas e tanto o Corinthians, quanto o Santos, quanto o São Paulo, que são os outros 3 grandes aqui do estado, eles usam ainda do Campeonato Paulista até de muleta de gestões ruins, de trabalhos mal feitos, de planejamentos atrasados, para conseguir, de repente, um título que garanta ali a torcida em paz. Mas, assim, eu acho que o todo dessa discussão só me faz acreditar que realmente a Federação Paulista, por mais que ela tente inovar e tentar trazer coisas novas para o campeonato, ela na final decide jogar para uma quinta-feira, e por mais que seja um derby, o papo é esse, que talvez não seja um título tão importante para nenhum dos lados, mesmo que a gente aqui analisando acha que o Corinthians daria mais importância para isso pela gestão ruim usar de muleta. Ô Juca, mas então, ó, você falou que para o Corinthians está ficando mais importante esse título e que talvez isso chegue aos jogadores, essa pressão externa. Como é que deve ser a postura, então, para amanhã? Tem uma vantagem, mas a gente já concordou aqui que é mais importante para o Corinthians esse título. Já tem que segurar essa vantagem ou já começar atacando? O Corinthians não é de segurar, né? Mas o Corinthians também não é de ser um time muito agressivo. Eu acho que o Corinthians vai comer grama amanhã em Itaquera. Ali, já é hoje, né? Já é hoje, quinta-feira, em Itaquera. E é isso que o corintiano vai querer do time.
jogar a morrer, deixar tudo que tem contra um time que é mais entrosado, contra um time que tem um jogador mais decisivo, mas que está jogando em terreno hostil. Sim, está jogando em terreno hostil. Terreno hostil que não respeita muito, tanto que já ganhou meia dúzia de vezes lá, né? Como o Corinthians ganha também na casa alviverde. Então, o Corinthians tem que jogar sabendo das suas limitações, mas no cangote do time do Palmeiras. E é por isso que eu digo que tomara que eu esteja errado, que eu estou preocupado com o clima que se faça em Itaquera. Felizmente, nenhum palmeirense fez nenhuma provocação, está tudo em paz no pré-jogo, né? Espero que o Danilo não cometa nenhuma frase que permita levar para o vestiário amanhã em Itaquera, mas eu acho que o corintiano vai com uma tal expectativa de que o título está no papo, que se não tiver, o Danilo fez referência a um jogo, Domi, acho que você não tinha nascido ainda, nem você nem o Bira, Corinthians e River Plate no Pacaembu, que o Corinthians perdeu. Foi a única vez no estádio de futebol, embora na tribuna de imprensa, que eu tive medo de morrer. Porque a torcida do Corinthians começou a querer derrubar o alambrado e graças a 30 heróis da Polícia Militar conseguiram segurar, ia ser um morticínio. Iam bater em jogador do Corinthians e em jogador do River Plate e ia sobrar porque tinha corintiano na numerada virado contra a imprensa, que a culpa é de vocês, que não sei o quê, que não... Eu tenho medo, porque o clima está esse. E, de novo, não se está disputando nada além do campeonato estadual, que o Corinthians já ganhou 30 vezes. Que se o Palmeiras ganhar amanhã, ganhará pela 27ª, ainda ficará a 3 títulos do Corinthians. Do jeito que vai, tira logo essa diferença. Mas, enfim, essa é a minha preocupação. Então, eu acho que o Corinthians vai jogar com o regulamento debaixo do braço. Sim. É difícil o Corinthians perder em Itaquera, está lá com uma longa invencibilidade, mas é aquilo que o Bira disse. O Corinthians do meio de campo para frente é um time respeitável. Do meio de campo para trás, nem tanto. O Corinthians agora arrumou um lateral, né? O argentino Angileri. O Mateuzinho começa a parecer que pode vir a ser um lateral. Ainda não é. A dupla de zaga você não sabe o que esperar. Aliás, o Félix Torres, para mim, é um Júnior Baiano com pneumonia. Porque o Júnior Baiano era um baita zagueiro, só que se achava tanto que ele achava que era o Domingos da Guia. Vou dar um outro exemplo. Ele achava que era o Luiz Pereira, ele achava que era o Gamarra, e não era. E, de repente, fazia uma zagueirada. O Félix Torres é exatamente assim. O Félix Torres é assim uma espécie de Richard Rios contra o Corinthians na vida do palmeirense. Vai fazer um brilhareco e entrega o gol. Entendeu? Então, mas, claro que avança. Se você perguntar para mim, eu sei que você vai perguntar, e eu vou dar a resposta que as pessoas imaginam que eu não daria. Vou dar a resposta. Quem é favorito? Se eu tivesse que apostar, coisa que eu não faço e jamais farei, mas eu acho que o Corinthians tem, diferentemente do que eu achava antes de começar as decisões, o Danilo é testemunha, e não era zica reversa, essa bobagem que inventaram, eu achava o Palmeiras favorito, meramente por observação. O Palmeiras ia fazer 2-0 em casa e ia segurar o Corinthians tranquilamente em Itaquera. Perdeu, para minha surpresa, num jogo em que não jogou melhor que o Palmeiras, diga-se. Porque às vezes é isso, não. O Corinthians surpreendeu porque foi lá e jogou melhor que o Palmeiras na casa do Palmeiras. Não. E ainda o menino Estevão nos fez o favor que nos fez.
nos fez aí é como se eu fosse corintiano, coisa que eu sou. Mas é isso. Acho que fui claro. Acho que foi claro. Ô Danilo, mas aí, o Corinthians fica com esse empate aí, joga pelo empate, a torcida do Palmeiras se apega nessa zaga corintiana e no time da virada, né? O time da virada e o Palmeiras tem, junto com o Corinthians, o melhor ataque e no Brasil o time que mais cria, mais finaliza. A questão é que o Palmeiras precisa, até estava olhando aqui, alguém me passou alguém aqui no chat, eu sempre acompanho o chat também, junto com você, viu, Domi? E alguém falou disso, que o Palmeiras precisa melhorar a pontaria. E resumidamente é isso mesmo, porque se você for olhar no jogo de ida, o Palmeiras teve chance de fazer gols, né? Mais de um, né? Vamos colocar ali 2 claros e uma boa chance também ali do Vitor Roque. Teve a do Mateuzinho em cima da linha e tal. Então o Palmeiras precisa ter o que não teve ainda essa temporada, que é uma pontaria mais afiada. Precisa ter um jogo que ainda não teve, que é aquele jogo que, além de dominar, você transforma o domínio em placar. Porque o Palmeiras já dominou, como foi contra o Corinthians, até mesmo no primeiro turno, e não fez o que precisava, e o Yuri Alberto teve lá 2 chutes, um deles entrou. Contra o São Paulo, acho que o Palmeiras foi um pouco menos dominante, mas ainda assim foi melhor do que o São Paulo também, e teve ali a passagem carimbada com o pênalti polêmico. Então eu acho que o que falta para o Palmeiras polêmico? Errado. Pode ser mais claro. Eu não chego ao exagero de dizer que é o maior erro do VAR na história do VAR mundial. Obrigado. Eu acho que é um certo exagero, mas um erro crasso, ponto. Okay, polêmico certo, não é, né, Juca? Uma boa intervenção. Não é assim, não deixa de ser polêmico, né? Mas é um erro. Um erro polêmico. Então o Palmeiras precisa ter essa melhor pontaria e precisa de um jogo para chamar de seu. Eu estou usando essa expressão, eu repito. O Palmeiras precisa, em 2025, fazer um jogo para a torcida lembrar. Para lembrar como lembra do Palmeiras e Botafogo. Não que o título tenha a mesma importância, não é isso. Mas é aquela memória, aquela questão do torcedor daqui 10 anos. Era o Paulistinha, mas o Palmeiras fez o que quis com o Corinthians na Neoquímica. Então, assim, essa é a questão. O Palmeiras precisa de um cartão de visita de 2025 que ainda não apresentou. Será que vai ser na final do Paulistinha ou do Paulistão? No derby? É o que veremos. Vou fazer um intervalo muito rápido. Na volta a gente vai fazer cara a cara, hein? Quem é o melhor? E aí vocês vão estarão liberados para responder a enquete. Quem é que vai vencer? Não é quem é favorito não, hein? Não vale ficar no muro. É quem é que vai vencer. A gente volta já.